Hoje eu vou falar sobre a equação de Alencã na esfera, e eu vou falar de algumas propriedades variacionais e algumas propriedades geométricas. Esse trabalho é em conjunto com o Pedro, com o Marco e com o Henrik. São todos da U Chicago, são essas três figuras, certo? Só para apresentar vocês para eles. Então, o que é que a gente vai focar hoje? O objetivo da gente é falar sobre a equação de Alencã, que é essa equação semilinear, aqui, onde esse epsilon é um parâmetro, e o W é um double well potential, geralmente. Então, assim, para ter alguma coisa, para visualizar algum exemplo na cabeça, o double well potential mais usual é esse daqui, esse W, que, na verdade, ele tem esse nome double well potential porque o gráfico dele é exatamente um Wzinho bonitinho, simétrico. Aqui, deixa eu só fixar uma anotação, aqui a gente está com a variedade de dimensão n, e G é uma métrica riemanniana, certo? Então, se a gente olhar essa equação do ponto de vista, pelo menos que eu estou mais acostumada, que é um ponto de vista variacional e tudo mais, a gente vê que soluções para essa equação, na verdade, são pontos críticos desse funcional energia. Isso aqui é uma coisa bem standard, especialmente para o pessoal de ADP. Então, eu escrevi aqui o funcional energia para ficar fixado. Então, o que a gente está interessado em entender? Primeiro, a gente está interessado em entender as soluções, mas acho que a propriedade que mais movimenta a gente, de fato, é o que acontece quando o epsilon vai para zero. Você tem esse parâmetro epsilon, é um parâmetro positivo, e o que acontece quando ele vai para zero? Então, assim, só para situar todo mundo, com alguma história, citando alguns resultados, se isso aqui é a minha variedade, o que vai acontecendo e o que foi detectado lá pelos trabalhos na década de 70, década de 80, do Di Giorgi, do Modica, do Mortola, do Kohn e do Stenberg, é o quê? Quando o epsilon vai para zero, eles perceberam que cada vez regiões maiores da minha variedade estavam convergindo para 1 e menos 1. E aí, o que acontecia? Estava acontecendo um fenômeno de que tem uma região de transição aí no meio, e essa região de transição, ela ia diminuindo, 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 diminuindo cada vez mais. Então, do ponto de vista de mais olhando para o funcional energia, o que eles perceberam é que, na verdade, a energia das soluções está convergindo, de certa forma, para a área dessa regiãozinha lá de transição. Então, se a solução é um ponto crítico do funcional energia, como a gente sabe, então essa região de transição seria o quê? Seria mais ou menos um ponto crítico do funcional área, e aí veio o estralo, que foi a conexão com superfícies mínimas. Certo? E é isso mais ou menos que eu tentei explicar aqui. Por exemplo, nesse trabalho do Modica, que foi um dos pioneiros, o que ele mostrou mesmo, foram que se você pega minimizantes locais do funcional de energia, eles estão aproximando mais 1 e menos 1 em espaços grandes da variedade, e essa região de transição está ficando o menor possível. Então, o que acontece vou voltar aqui um pouquinho para o double well potential, como você tem que esse double well potential, ele tem dois mínimos, em menos 1 e 1, ele vai zerar aqui pela cara dessa funçãozinha. Então, o que está acontecendo é que esse gradiente, ele meio que ele vai crescer por conta desse salto que está acontecendo. Certo? Então, falando um pouquinho dessa parte
de mínimas e tudo mais, tem essa teoria muito, muito antiga do Almgren-Pitts, que, na verdade, é uma teoria de minimax para uma teoria de Morse para o funcional área, que o Fernando Marques e o André Neves, eles meio que ressuscitaram nos últimos tempos. E o que, na verdade, é isso? Isso é uma abordagem variacional para tentar descrever o espaço de mínimas. Isso é de onde vem essa teoria lá do Almgren-Pitts e tudo mais. E quando o Fernando e o André, eles meio que ressuscitaram isso, eles começaram a resolver conjecturas. Eles criaram todo um programa e começaram a resolver conjecturas importantes, como, por exemplo, a conjectura de Willow, e no que culminou também com a solução da conjectura de Yau, recentemente usando essas técnicas. Então, tudo isso que eles desenvolveram acabou ajudando bastante a entender o que é o espaço de mínimas. Só que esse funcional área, ele é definido num espaço muito complicado, que é o espaço de currents ou variables. Então, assim, não é uma coisa muito trivial de você trabalhar. E tem um outro detalhe, é que o funcional área, ele também não tem compacidade. Então, o que acontece, por exemplo, uma propriedade variacional muito, muito útil que todo mundo usa, geralmente, que é a DDP, é a propriedade Palais-Meio. E aqui a gente não tem muito bem, porque a gente não entende muito bem o espaço que o funcional área está definido. Então, você não consegue essa construção do que eles chamam de sweep-outs, que são caminhos ótimos, é uma construção complicada. Então, o que aconteceu? O Gaspar e o Guaraco, o Pedro e o Marco, em 2018, eles, vendo essa analogia da Alencã com as mínimas, eles fizeram o seguinte, eles fizeram, não, então vamos, ao invés de a gente tentar olhar para o minimax do funcional área, vamos tentar estudar o minimax para a Alencã e ver se a partir disso a gente talvez consiga extrair alguma coisa, alguma informação sobre mínimas e tudo mais. Então, essa abordagem que eles deram acabou assim gerando bastante coisa depois. Um dos resultados mais assim importantes foi esse resultado que eu estou mencionando aqui primeiro, o resultado do Chodosh e do Montolitz, que eles acabaram dando uma nova prova para a conjectura de Yau, para n igual a 3, no caso específico n igual a 3, e para métricas genéricas, com uma técnica totalmente diferente da técnica abordada pelo Fernando e pelo André. Então, isso aqui mostra bastante o potencial, o quão talvez seja vantajoso trabalhar com esse outro minimax para algumas pessoas, especialmente as que estão mais acostumadas com a questão da teoria variacional usual e coisas do tipo. Depois, em 2018 ainda, o Pedro e o Marco, eles usando todas essas ferramentas de Alencã, mas usando também as mesmas ideias do Fernando e do André. O que é que eles fizeram? Eles, na verdade, eles traduziram a estratégia do André e do Fernando para uma linguagem de Alencã. Então, eles usaram a mesma estratégia com ferramentas de Alencã e deram também uma prova alternativa da conjectura de Yau para métricas genéricas. Então, isso aqui é só um exemplo do quão legal pode ser você tentar entender as coisas via Alencã e do quanto essa área em geral, que é essa parte de Almgren-Pitts do Minimax, está tão movimentada e pode ser uma ferramenta interessante para estudar vários problemas divertidos. Então, uma pergunta que a gente pode fazer certo, a gente tem essa analogia entre mínimas e entre soluções,
Será que a gente consegue obter alguma informação agora sobre as soluções vindo de mínimas? Tudo que eu falei antes foi tentar obter informações de mínimas partindo de Alencamp. Mas uma outra questão é o reverso. Será que eu consigo obter agora informação das soluções? Que tipo de informação? Por exemplo, propriedade de estabilidade, propriedade de índice de Morse, nulidade de soluções que eu não citei aqui. Será que a gente consegue obter esse tipo de informação via as informações que a gente tem nas mínimas? E aqui, só para lembrar e fixar direitinho a anotação, a gente sabe que o índice de Morse é o número de autovalores negativos do linearizado, ou o índice na segunda derivada das soluções, da energia, da segunda derivada da energia. E você diz que uma solução é estável em geral quando ela tem índice de Morse zero. Perfeito? Então, tudo isso que eu estava falando era mais de uma perspectiva um pouquinho mais geométrica, da importância da equação para esse outro mundo, e de uma perspectiva mais de ADP, que é da área que eu venho inicialmente, tem essa conjectura super famosa, que é a conjectura de Digiorge, que fala que se você tem uma solução que ela é suave da equação de Alencamp e ela é monótona em uma direção, uma solução limitada, então ela tem que ser uma função unidimensional. Esse H eu não especifiquei aqui, mas esse H, na verdade, é uma solução modelo que é mais ou menos a tangente hiperbólica do x. É mais ou menos isso, certo? Não do x, porque o x aqui está em Rn, mas de uma variável só. Então, a conjectura de George, ela diz exatamente isso. Ela diz, olha, se sua solução for monótona e limitada, então eu consigo dizer quem ela é. Ela é essa aqui, eu consigo caracterizar. Então, quais são as contribuições? Essa conjectura, na verdade, para quem conhece Minas, ela é inspirada por uma conjectura que já está totalmente resolvida de Beinstein, que diz que gráficos mínimos inteiros têm que ser planos. E desse ponto de vista de EDP, a gente não tem tanta informação assim. Então, eu reuni aqui um pouquinho os trabalhos que falam alguma coisa, que dão alguma resposta para ela, e são o quê? Tem esse trabalho famoso do Gosubki, que resolve a conjectura para n igual a 2. Tem um trabalho do Ambrósio Cabré, que resolve a conjectura para n igual a 3. E tem um trabalho do Delpino, do Kowalski e do Wei, que diz que ela, na verdade, é falsa para n maior ou igual que 9. Então, o que a gente acredita, o que, assim, não a gente, mas o que todo mundo acredita, é que essa conjectura, então, valha para n menor ou igual que 8, e ela foi provada pelo Savin com uma hipótese adicional, que é você assumir que os limites nos fins são mais 1 e menos 1. Ela está convergindo para mais 1 e para menos 1. Então, com essa hipótese, ela está provada. Sem essa hipótese, ninguém tem a menor ideia ainda de como resolver. A moral da história é mais essa. Mas uma das coisas que se notou é que essa propriedade de ser monótona, na verdade, é uma propriedade menor, porque se ela é monótona, implica que ela é estável. Estável no sentido que eu tinha dito anteriormente, do que o índice de Morse é zero. Então, aí veio uma outra pergunta. E a pergunta foi, certo, eu vou agora supor, ao invés de monotonicidade, eu vou tentar olhar para a classe inteira. Será que eu consigo provar agora que soluções estáveis, que são limitadas, elas têm esse modelo, elas são unidimensionais? Então, essa versão é conhecida como a conjectura de Digiorge estável.
Então, para esse caso, a gente tem menos informação ainda e se assume que você vai perder uma das dimensões com relação à outra conjectura. As informações que a gente tem até o momento são, nesse trabalho também do Gosup-Gui, o caso n igual a 2 está feito. E para a dimensão 3, que no outro caso a gente tinha bastante informação, nesse caso a gente não tem. Num paper do Pakal Wei, eles provam que nesse caso ela é falsa para n maior ou igual que 8. Então, isso tudo é sempre olhando para o caso do RN. Sempre olhando para o RN. Então, a pergunta que a gente se fez foi, certo, vamos olhar agora para a esfera. Na esfera, a gente sabe que as soluções estáveis, elas têm que necessariamente ser constantes. É o resultado lá do Jimbo, o resultado mais antigo. Então, a gente fez, tá, ok. Então, qual vai ser a próxima solução que a gente talvez vá olhar? Então, vamos olhar para de índice 1. Será que a gente consegue caracterizar as soluções de índice 1 da equação de Alenkhan na esfera? Então, essa foi a pergunta que a gente começou a se fazer. E o que isso seria uma versão, vou botar umas aspas, esférica da conjectura estável de Digioshi. E por que a de índice 1 explicitamente? Porque tem o resultado do Simons, muito antigo, que é um paper maravilhoso, que tem vários resultados, e dentre eles, ele caracteriza as mínimas de índice 1 na esfera, e ele diz quem são. Então, tendo em vista essa caracterização que o Simons fez, e a conexão sempre de Alenkhan com mínimas, fez sentido para a gente se perguntar isso. Então, deixa eu começar a falar um pouquinho do trabalho da gente, do que a gente começou a fazer. Nessa primeira parte, aqui a gente vai fazer uma caracterização variacional das soluções, e aqui a gente percebeu que, calma, isso aqui não precisa ser esfera, isso aqui não precisa ser a equação de Alenkhan especificamente. Então, deixa eu começar nessa parte, pegando uma solução dessa equação mais geral, com um potencial assim. E aqui, só para facilitar na palestra e tudo mais, eu estou considerando que o bordo da variedade é vazio, uma variedade sem bordo. Mas eu estou considerando que essa variedade tem hit positivo e tem hit estritamente positivo, pelo menos em algum ponto. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de... O potencial da Alenkhan é parecido com esse aqui, com esse potencial A, só que ele só tem um well e ele é simétrico, bonitinho. Mas então eu vou pegar potenciais que podem ter multiple wells e que pode ser simétrico, pode ser de todo jeito. E tem esse caso mais especial, que é um caso B, que a gente também conseguiu considerar se o potencial decai um pouquinho. Decai para o infinito. Então, deixa eu definir alguma anotação só para deixar fixado. Para essa equação agora, essa equação 1, eu tenho meu funcional energia associado, que é esse funcional E. E a pergunta é, vamos agora considerar o menor nível de energia desse funcional, que é instável, porque os estáveis já meio que são mais ou menos, entre aspas, triviais. Então, o lowest non-trivial vai ser o nível de energia, o ínfimo desse funcional, o ínfimo entre os pontos críticos, de modo que U seja um ponto crítico instável. Ou seja, ele tem índice de Morse pelo menos maior que 1. Então, as perguntas aqui são, ele é atingido? E a gente consegue descrever essas soluções? Essas soluções de menor energia, elas geralmente na literatura de EDP, elas são chamadas de ground states. Só para fixar aqui a anotação. Então,
O primeiro teorema que a gente provou, que a gente conseguiu obter, foi: a gente conseguiu mostrar que qualquer ground state, ela tem que ter índice de Morse exatamente 1 e que ela tem que ser do tipo Mountain Pass. E aí vem aí toda aquela teoria super clássica de EDP que a gente acabou fazendo para isso aqui. Então, essa ground state, ela necessariamente tem um índice de 1 bonitinho. Ela é do tipo Mountain Pass. E aqui eu estou chamando o nível de energia com essa constante C, E, que dependem de duas constantezinhas que seriam os mínimos, os finais da minha solução. Então, o que a gente quer verificar é se satisfaz a geometria do passo da montanha. Então, como que a gente faz isso? Só para dar uma ideia genérica. Se a minha solução ela é instável, então, peraí, então tem pelo menos uma direção que eu posso tomar, que é essa direção φ1, que decresce energia. Então, eu consigo sair da U, eu consigo decrescer um pouquinho a energia. Perfeito. Mas eu não consigo ir até o final. Porque meu objetivo é encontrar um caminho legal, um caminho ótimo, que ligue esses dois extremos. Então, como não tem solução instável nesse meinho, porque a gente pegou a de menor energia, então o que a gente faz? A gente vai descer pelo fluxo do gradiente. Então, a gente consegue verificar que isso é um caminho ótimo e consegue fazer a caracterização nesse caso. Consegue mostrar, no caso, a geometria do passo da montanha e tudo mais. O segundo caso, eu estou falando mais resumido porque isso já são assim coisas mais ou menos conhecidas, então eu quero passar um pouquinho mais rápido. Esse outro caso B, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não espera verificar a geometria do passo da montanha aqui, justamente porque esse funcional ele está decaindo. Certo? Então, o que acontece? Se a gente pega uma sequência geral, aqui, porque a gente construiu tudo bonitinho, está tudo limitado por essas duas constantes, a gente consegue verificar PS e etc. Aqui não. Aqui tem um probleminha. Então, aqui a gente precisou vir com várias assim, estimativas a priori um pouco mais específicas para garantir algumas coisas. A gente consegue mostrar que as soluções têm índice 1, tem índice de Morse 1, mas, as de menor energia, no caso, mas elas vão ser pontos críticos para um funcional modificado. A gente, quando passar de certo ponto, a gente vai modificar o funcional para ele ter o crescimento que a gente espera. Então, vamos agora para a parte mais geométrica. Então, o que a gente fez? A gente deu uma caracterização variacional para as soluções de menor energia. Então, qual é a segunda parte? O que a gente vai provar agora agora eu vou ter que ir para o caso da esfera, certo? Eu não vou estar considerando uma variedade qualquer, vou me restringir à esfera, e vocês vão entender por quê no próximo slide. Mas o que a gente vai provar, o que a gente provou aqui, é que se você tem essa ground state, então ela é radialmente simétrica e ela é decrescente. E mais especificamente, ela tem uma cara bonitinha assim. Certo? Esse foi o principal resultado aqui. E por que a gente se restringiu à esfera aqui? Por que a gente espera simetria? Esses vários fatores. A gente se restringiu à esfera por conta de um princípio muito mais geral, que vem de EDP faz muito tempo, que se você está com a solução mais simples e seu domínio tem simetria, é por isso que aqui é importante entrar na esfera, se seu domínio tem simetria, então você espera que as soluções de menor energia, elas herdem essa simetria também. E isso, assim, é uma coisa extremamente discutida e muito super clássica, que veio o Alexandrov com o método dos planos móveis.
Você tem o trabalho famosíssimo do Guidas Nuremberg, que explora todos esses fatos. E você tem também métodos de simetrização. Todas essas coisas que eu estou apresentando aqui são métodos que as pessoas geralmente usam para provar a simetria de soluções. Então, um dos métodos super clássicos, geralmente, é o método do Moving Planes, que você geralmente prova simetria de solução positiva. Tem o Guidas Nuremberg e tem os métodos de simetrização. Esses métodos de simetrização, na verdade, tem uma simetrização específica, que é chamada simetrização de Steiner, que ela funciona para problemas isoperimétricos e outras coisas, problemas bem mais geométricos, e tem essa parte de autovalores, o Allen-Fabercran e coisas desse tipo, certo? Então, vamos voltar. Qual foi a estratégia que a gente teve para tentar mostrar esse resultado? A primeira coisa que a gente pensou foi: a gente tem essa solução de menor energia. Vamos tentar deixar ela simétrica. Então, para isso, existe essa ferramenta que é chamada, eu não sei em português aqui, é o Symmetric Decreasing Rearrangement, que o que ela faz? Se você pega uma função na esfera, você consegue simetrizar ela de forma decrescente. E como é que você simetriza? Você vai pegando o upper level dela. Então, por exemplo, aqui nessa primeira figura, eu vou pegar esse conjunto aqui e eu vou trocar ele por um conjunto de mesmo volume, mais um conjunto simétrico agora. Então, assim, graficamente é mais ou menos isso que a gente faz. Então, o que eu vou fazer? Essa simetrização, ela é boa, ela é muito legal. Por quê? Porque ela satisfaz essa propriedade, essa primeira propriedade, a integral do potencial dela é a mesma da integral do potencial anterior, e você tem essa desigualdade entre os gradientes. Só que, para essa simetrização, a gente tem uma coisa mágica e maravilhosa, que é Pauli-Adzegual, que é uma caracterização. Ela diz assim, olha, essa desigualdade vale e ela é igual somente se a função é igual à simetrização e, portanto, ela é uma função simétrica. O que mataria o nosso problema, digamos assim. Se você prova que a função é igual à simetrização, então acabou. Mas, qual foi a ideia da gente, então? A gente tentou o quê? A gente sabe que a função tem índice 1 e a gente sabe que tem o caminhozinho ótimo lá que a gente construiu via a caracterização variacional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar simetrizar todo mundo. Vamos tentar simetrizar esse caminho e vamos ver se a gente cai em alguma coisa. Então, se a gente simetrizasse esse caminho, o que ia acontecer? A gente sabia que, por um lado, a energia da solução atinge o nível minimax, que como o caminho é ótimo, isso aqui é o supremo. Pela desigualdade acima, pela propriedade da simetrização, você ia ter que era maior ou igual, e talvez a gente conseguisse comparar isso de novo com o nível minimax. Só que tudo isso é muito bonito, só que tem um problema. Essa aplicação que liga V à simetrização, ela não é contínua. E isso foi obtido num trabalho do Almgren e do Lieb, de 89. Então, aqui foi um grande baque na nossa estratégia, porque a gente fez e agora? Então, o que a gente tentou fazer foi usar uma ferramenta interessante, que é a ferramenta de polarização, que ela pode até se comparar, de certo modo, ao Moving Planes. Então, o que a gente fez? Certo, ao invés de simetrizar o negócio todo, vamos tentar começar a deixar a função simétrica com relação a planos. Então, a definição formal dela é essa. Se você tem você pega um half space e você começa a simetrizar a função com relação a esses planos, que, na verdade, seria fazer isso. Se você está com a função aqui, você começou a... Opa! Tentei, simetrizei uma vez.
Você vai e vai simetrizando, ou vai polarizando isso agora, para ser mais preciso. Mas agora a polarização não nos dá esse mesmo problema. A polarização é contínua. E mais, ela preserva a energia das soluções. Então, qual foi a estratégia toda da gente? Por quê? A polarização tem essa propriedade legal que, se você verifica que vale V igual a sua polarização para todos os half spaces, então você meio que recupera que a solução é a sua própria simetrização. Então, qual era a estratégia da gente? Tá, vamos. Será que dá para aproximar a simetrização, que eu não tenho muita informação sobre a continuidade, pela polarização? Então, o que a gente viu foi esse resultado maravilhoso do Van Schafftinger, de 2000, que ele diz assim, olha, se você começar a polarizar a função com relação a vários planos, isso vai convergir para a simetrização. Você vai conseguir recuperar a simetrização. Então, eu vou roubar um pouquinho, mas a ideia da prova da gente foi o seguinte. A gente começou a polarizar e usou essa propriedade da energia. Então, se você polariza por H1, você tem que a energia de V de H1 é igual à energia de V. E aí, você vai polarizar de novo. Então, você vai ter que a energia de V de H1, H2 é igual à energia de V. E aí, meio que a ideia é, você vai fazendo isso, você vai passar o limite. E aqui eu vou dizer, tem várias coisas técnicas que isso não foi tão imediato. Você vai passar o limite, quando você passar o limite, você vai cair, que a energia da simetrização é igual à energia da solução inicial. E aí, você vai usar o ingrediente mágico, que é a rigidez do poliexíquo. Como você vai ter que as energias são iguais, os gradientes vão ser iguais a essa norma, então você vai ter que a função é simétrica. Então, a ideia é mais por aí, é mais usar essa propriedade de rigidez, e com isso tudo, que é um argumento puramente DDP, como vocês podem ver, a gente conseguiu caracterizar essas soluções na esfera. E todo esse tempo eu estava falando de um potencial geral, eu só usei nessa segunda parte que o domínio era simétrico, mas o que acontece quando a gente vai agora para Alencamp? Então, para Alencamp, as coisas começam a ter suas próprias sutilezas. Então, tem esse resultado do Bresis Oswald, que também é algo que o Pedro e o Marco mostraram, de que se o seu epsilon ele é grande, então você só enxerga soluções constantes. Esse epsilon aqui ele é explícito, ele é em termos do primeiro alto valor, mas o que você mostrou é que a partir de um certo epsilon só tem constante. Então, isso por um lado, certo? Por um outro lado, você tem que existe pelo menos uma solução monótona e radial, bonitinha, no SN da Alencamp, cujo conjunto nodal é exatamente um equador. Para epsilon menor que esse epsilon 1 que eles acharam aqui em cima. Então, será que a gente consegue entender quais são os conjuntos nodais agora? Porque tudo bem, você sabe que ela é radialmente simétrica, então o seu conjunto nodal, idealmente falando, tinha que ser alguma esferinha aqui, mas não necessariamente o equador. Você sabe que tem uma que é o equador. Será que você consegue dizer mais? Então, vamos apelar para a analogia de mínimas de novo. A gente tem o quê? A gente sabe que as esferas, os equadores, são justamente as mínimas de menor área na esfera. Se você tem que, como Alencamp, a energia converge para a área, então, se você faz analogia na sua cabeça, então as soluções de menor energia, idealmente, tinham que convergir para as soluções de menor área. Para as mínimas de menor área, perdão. Então, o que acontece? Faz sentido a gente esperar que o conjunto nodal, na verdade, é o equador, por conta dessa analogia. E foi exatamente o que a gente provou nesse resultado. A gente conseguiu mostrar
que essas soluções elas são únicas, na verdade, as soluções da Alencamp são únicas a menos de isometria, e que para essa solução U, você tem exatamente que o nodal set é um equador. Mais ainda, a gente conseguiu entender um pouquinho como é o núcleo e quem vai ser a nulidade dessas soluções. Então, em particular, todo esse conjunto, através dessas informações, todo esse conjunto de soluções ground states, ele é isolado. Então, assim, você não pode vir de uma solução de maior energia e convergir para uma ground state. Esse conjuntinho é isolado quando você está com epsilon fixado. Então, um dos primeiros corolários que a gente conseguiu com isso foi justamente esse, de que existe um salto entre o primeiro nível de energia, que eu estou chamando de A epsilon, e o próximo nível de energia. Esse foi o primeiro corolário que a gente conseguiu. E algumas consequências também mais para o lado geométrico é que, voltando para esse minimax que o Pedro e o Marco conseguiram definir para a Alencamp, a gente sabe que você tem esses valores C epsilon P's, que são minimax a vários parâmetros. E em um resultado recente do DEI, ele mostra que quando o epsilon vai para zero, esse valor minimax é exatamente o valor minimax do Almgren-Pitts, que o Fernando e o André consideram. Então, um dos corolários que a gente teve foi um corolário que é semelhante, que já era esperado, dado as coisas do Marx e do Neves na esfera, que é quando você está com o primeiro nível de energia, os N mais 1 primeiros valores minimax eles coincidem, como nesse caso aqui, os 4 primeiros valores aqui, no caso de S3, eles vão coincidir, e depois você vai ter um salto. Seria uma maravilha tentar mostrar que isso aqui era igual ao próximo nível de energia que eu falei nesse resultado aqui do gap. E um último resultado que eu quero mencionar desse paper é o resultado de bifurcação. Que ele diz que para uma faixa, esse resultado está aqui, está escrito bonitinho, mas eu prefiro mostrar ele assim. Então, o que a gente mostrou foi que para um epsilon, na verdade isso aqui foi o Pedro e o Marco, eles provaram que, a partir daqui, você só tem soluções constantes. E aí a gente provou que, certo, tem uma faixa aqui de epsilon que vai bifurcar, que vai aparecer as constantes e vai aparecer as ground states. Então, nessa faixa de epsilon só tem elas. Depois disso, tem um outro epsilon 2 que a gente mostra que começam a aparecer mais soluções. Que aparecem as soluções que se acumulam em torno do tório de Clifford e que se acumulam em termos de 2 equadores ortogonais. E aqui vai começar a aparecerem outras mínimas, tudo mais. Então, voltando para a pergunta que eu comecei, será que a gente consegue, então, caracterizar as soluções de índice 1? Então, com isso, o que a gente mostrou? A gente mostrou que a gente caracteriza não as de índice 1, mas as ground states. E por toda aquela conversa do início, a gente mostrou, toda aquela caracterização variacional, a gente mostrou que as ground states estão contidas dentro do espaço das soluções de índice 1. Se ele é ground states, então tem índice 1. Então, a gente não prova em geral, mas a gente prova para uma subclasse para qualquer epsilon. Muito recentemente, um pouquinho depois que a gente terminou o paper, o Rismaier, ele mostrou que soluções de índice 1 são radialmente simétricas com várias hipóteses extra. Então, o que ele precisou assumir que o epsilon era pequeno, ele precisou assumir algumas cotas da energia, e o caso particular dele, ele assume que n é igual a 3, e no argumento dele, ele está usando aquele paper
do Oates, ou do Chodosh do Montolitz, que é específico para a dimensão 3. Então, ele está usando uma ferramenta muito forte, então, dificilmente com esse mesmo argumento que ele está dando, ele consegue aprimorar a dimensão. Então, uma das outras coisas que a gente acredita é que talvez você consiga provar que, por exemplo, o índice 1 é ground state, e aí você tinha a resposta completa. Então, deixa eu só colocar alguns problemas interessantes dentro disso aqui, que são o problema de índice 1, claro que não está respondido, que precisa responder ainda. Toda essa conversa que eu fiz foi tudo na esfera, mas alguns dos resultados que a gente fez para bola também. Eu não mencionei aqui para não ficar com muita informação, mas a gente conseguiu provar várias dessas coisas, incluindo caracterização variacional e simetria, mas aqui não vai ser totalmente radialmente simétrica. É uma outra noção que se chama foliated Schwarz symmetric, que ela é simétrica com relação ao raio e ao ângulo. É mais ou menos a ideia de ser simétrico nas cascas. Eu gosto de pensar assim. Mas toda essa conversa posterior que a gente fez, a gente não conseguiu ainda fazer para bola, que daria uma analogia dessas coisas não para mínimas, mas para CMCs. Então, umas duas perguntinhas que a gente tem será que a gente consegue caracterizar agora as soluções no próximo nível de energia? A gente espera que essas soluções elas vão herdar a simetria do tório de Clifford. E há uma outra pergunta que a gente também tem será que a gente consegue mostrar que esse gap entre o primeiro nível de energia e o segundo de energia, ele é preservado quando você manda o epsilon para zero? Então, dentro disso aqui tem várias perguntas depois que a gente tem, mas, assim, por enquanto, eu acho que essas são as principais. Então, agradeço bastante a atenção de todos, e era isso que eu tinha para falar.